da sua vida nos anos 80, 90, pela morte do pugilista Maguila, Adilson Maguila Rodrigues. Parece que, como se fosse hoje, acompanhando Luciano do Vale na tela da Band, transmitindo as lutas desse grande atleta brasileiro com uma história que, olha, é daquelas que a gente tem que entender. Maguila, Pedro, nasceu em Aracaju, de uma família com muitos irmãos, muito pobre, e gostava de assistir às lutas de Muhammad Ali, as lutas de boxe, quando tinha acesso a elas. E aí se encantou com isso. Com 14 anos veio para São Paulo para tentar a vida, como tantos fizeram nessa época. E aí foi ser auxiliar de pedreiro e começou treinando sozinho boxe, lutando contra pneus pendurados, por exemplo, nas obras e nos lugares onde ele podia frequentar. E assim foi indo, até ser descoberto pelo Luciano do Vale, que conseguiu dar a ele uma estrutura de treinamento para que ele se transformasse de uma possibilidade, né, de uma pessoa promissora, de fato, num atleta. E aquilo encantou a todos nós que acompanhávamos naquele momento o show do esporte, as lutas na tela da Band. Pedro, o país parava para torcer pelo Maguila. Ele depois teve a chamada demência pugilística, doença muito comum entre atletas que disputam essa categoria, e conviveu com essa doença durante os últimos 18 anos, até ter falecido ontem em São Paulo. A gente vai acompanhar agora, Pedro, para matar saudades e também levar essa memória aqui a quem acompanha o Jornal Gente, um trecho da luta de Maguila contra o argentino Daniel Falcone. Ele tinha perdido em 85 e no ano seguinte deu um show e levou o adversário a nocaute. A narração, claro, é do Luciano do Vale. Espetacular! Espetacular! Direita, Maguila! Caiu o gigante argentino no Parque São Jorge! Caiu! Vamos ver agora. Calma, Maguila. O homem contra-golpeia. Calma. Vamos ver. Caiu de novo. Vai ganhar por nocaute. Vamos ver. Levanta-se Falcone. Momentos de muita emoção no Parque São Jorge. Vamos lá, Maguila. Termina o combate. Vitória fantástica de Maguila. Tá aí, Cláudio Humberto, para matar um pouco a saudade, né? Que figura que foi o Maguila. E as entrevistas, então, intermináveis depois das lutas, que ele queria sempre mandar um abraço para mais um. E o repórter não conseguia entrevistar e acabar a entrevista, Cláudio. Pois é, e que narrador era Luciano do Vale, cá pra nós, era de arrepiar mesmo. O Maguila foi um dos heróis do esporte no Brasil, né? Merece todas as homenagens no momento em que ele, enfim, acaba por falecer. E deu grandes alegrias aos brasileiros, né? Uma pena mesmo a gente perder o Maguila. É daqueles sujeitos, né, Thaís e Cláudio, que não tem o diploma, mas que sabe tudo, né? Nas declarações, tinha uma sensibilidade para chegar próximo ali do brasileiro, trazer as palavras corretas. E tem no arquivo da Rádio Bandeirantes, de 87 anos, tem muita coisa do Maguila, tem muita entrevista engraçada, mas também tem posicionamentos do Maguila, por exemplo, sobre economia, como nós ouvimos hoje cedo no Pulo do Gato, né? Falando sobre questão de taxação. É algo bem interessante da gente observar as características desse ídolo brasileiro, como bem definiu o Cláudio Humberto. Para você que está em São Paulo, 8 horas da manhã começou o velório aberto ao público na Assembleia Legislativa. É o último adeus a esse campeão do Brasil, que levou o nome do Brasil, as cores da nossa bandeira para o mundo no boxe. Eu não tenho dúvida, viu, Cláudio e Thaís, que é o maior nome dos pesos pesados do boxe brasileiro de todos os tempos, o Maguila, que nos deixou, infelizmente, ontem com essa doença terrível aí que a Thaís contou para nós e que tem características muito semelhantes à do Alzheimer. Muita gente não sabe disso. Tem um outro nome, mas justamente os efeitos são bem parecidos e causados pelo excesso de pancada que o sujeito toma na cabeça ao longo da sua trajetória como esportista.
Maguila era um figuraço, acho que é a melhor palavra para É isso aí. defini-lo, não é? Um cara muito engraçado, muito espontâneo. E Pedro se aventurou até a gravar um disco. Foi cantor. E aí, como cantor, ele era um excelente atleta. Assim como o Pelé, né, também. Exatamente. E o Maguila lutou com o Evander Holyfield, Maguila lutou com o Jorge Foreman, que é esse hoje aí dos eletrodomésticos, né, que muita gente tem Fazer em casa e nem sanduíche. sabe. Ele era lutador, né, importante, o Maguila lutou contra os dois aí, então tem uma trajetória de muito sucesso e os números mostram, né, a potência do soco do Maguila em cima do ringue. Nossos sentimentos aqui aos familiares, a todos aqueles que estiveram próximos ao Maguila nesse momento final aqui da vida dele. Ele que faleceu ontem aos 66 anos em São Paulo.